Olá, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Tua Palavra, Minha Lâmpada, compartilhando a Palavra de Deus de uma forma simples, com muita presença do Espírito Santo. Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, dá um like, para que a gente possa estar trazendo mais vídeos, mais conteúdos em relação à Palavra de Deus para você. Hoje a gente vai continuar meditando no livro de Provérbios, capítulo 4, falar um pouco sobre os ensinamentos, os conselhos de um pai. Eu quero começar do versículo 10, que diz o seguinte: Meu filho, ouça as minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Então aqui é o Pai, nosso Pai que é Deus também, ele fala: ouça as minhas palavras, escuta os meus conselhos. Muitas vezes a gente olha para os nossos pais terrenos aqui, e fala: poxa, eles são velhos, não sabem nada, enfim, só que eles sempre querem o melhor para nós. E o que a Bíblia fala, ouça as minhas palavras, meu filho, e ponha-as em prática, Coloque em prática os conselhos que Deus te dá, as direções que Deus te dá, e também coloque em prática aquilo que teu pai terreno te dá aqui na terra, aquilo que ele te ensina. E tem uma recompensa, que fala: e terá uma vida longa e boa. Acho que é algo que muita gente quer, é ter uma vida longa e uma vida boa, uma vida sem problemas, sem dificuldades, uma vida tranquila. E por isso você tem os conselhos, você tem as direções de Deus, você só precisa ouvi-las e pôr em prática. Versículo 11: Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Então, Deus, ele vai te ensinar o caminho da sabedoria, a sabedoria divina, que vai te conduzir, por uma estrada reta. Deus, ele é nosso Pai e que não deixa a gente errar o caminho. É lógico, se a gente optar por errar o caminho, ele não tem o que fazer, mas se a gente buscar o ensinamento, o caminho da sabedoria, Deus vai nos conduzir por uma estrada reta, uma estrada sem dificuldades para caminhar, sem pedras, sem buracos, sem problemas, uma estrada totalmente reta. E o versículo 12: Quando andar por ele, nada o deterá, quando correr, não tropeçará. Não sei se você já tropeçou e caiu alguma vez, Quando a gente tropeça, cai, nunca é por querer e a gente sempre tem alguma dor, Às vezes uma quebra, uma fratura no braço, perna, enfim, alguma coisa. Ou às vezes a gente tropeça, cai, faz aquele ralado, aquele machucado que arde, E Deus está falando para nós: quando você andar no caminho que eu vou te conduzir, nada vai te deter, não vai ter obstáculo. E quando você correr, não vai tropeçar. Muitas vezes a gente leva a vida num ritmo, num sentido, mas às vezes Deus fala para a gente que é necessário correr. E quando a gente correr, nós não vamos tropeçar. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Apegue nas instruções do Senhor, não solte. Ainda que você seja tentado a soltar, a desviar do caminho do Senhor, não solte as instruções de Deus. Guarde essas instruções muito bem. Por quê? Porque elas são a chave da vida aqui na terra, a vida boa aqui na terra, mas especialmente a vida eterna ao lado de Deus, a vida que nunca terá fim, que nunca terá problema, A nova Jerusalém que espera pela gente.
Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Então não imite a conduta dos perversos, aquilo que as pessoas fazem, que é mal, em que a gente sabe que é errado e às vezes a gente fala, uau, como eles são bons, né? Vou tentar fazer igual. Então Deus fala, não imita a conduta deles, nem siga pelos caminhos dos maus. Continua na minha instrução, na minha estrada, no caminho reto que eu preparei para você. Nem pense nisso, não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante. Então, nem pense em seguir a conduta dos perversos e nem andar pelo caminho das pessoas que são más. Por quê? Porque Deus não quer, né? E ele fala aqui no versículo 16, pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência, né? Então os perversos, eles são maus, né? Ainda que a pessoa não faça mal para você e tal, mas não tenta imitar a conduta de quem não tem um exemplo para te dar, quem não é exemplo para a tua vida. O versículo 18. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Então eu quero terminar por hoje com esse versículo e deixar para você, o caminho do justo, ele é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Imagina quando o sol nasce, ele nasce assim, aquela luz fraquinha, né? Está começando a clarear, e ele vai clareando, 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 até que ele chega no ponto máximo do sol durante aquele dia. Ele traz um brilho total, uma luz total, uma claridade total. E é isso que Deus quer, que o teu caminho ele seja brilhante a cada vez mais, até que o sol possa clarear totalmente o teu caminho. Por quê? Porque quando nós andamos na escuridão, nós tropeçamos, nós temos problemas e não chegamos ao destino que a gente precisa, ou que a gente quer chegar. Quando nós andamos no caminho claro, no caminho iluminado, o que acontece? Nós chegaremos ao nosso destino sem problemas. Por quê? Porque se tiver qualquer obstáculo, nós vamos enxergar e vamos poder desviar dele. Mas mesmo assim, Deus fala que nosso caminho vai brilhar como a luz do sol. E também ele fala que esse caminho será uma estrada reta, onde a gente vai poder andar, vai poder correr e nada vai nos causar dano. Ouça os conselhos de Deus, ouça os conselhos do Pai, porque o Pai ama o Filho e você é um filho amado e Deus te ama. Ouça os conselhos dele. Amém? Pai, obrigado por esse vídeo, por esse momento, pela tua palavra. Eu consagro a ti, Pai, todo esse momento que a gente tem tido de aprendizado da tua palavra, que o Senhor possa tocar o coração das pessoas que estão ouvindo nesse momento, que o Senhor possa entrar com uma provisão de sabedoria, uma provisão de entendimento, uma provisão assim que a pessoa possa escolher o Senhor, Pai, escolher estar do teu lado em todo tempo, em todo momento, em cada decisão que ela for tomar, que seja a decisão tua, Pai, a decisão que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abre portas que ninguém pode fechar, que a gente possa ser sábios, mas não somente com a sabedoria humana, mas sim com a sabedoria divina. Prepara o caminho para que a gente possa andar no caminho de luz, no caminho que brilha,
como a luz do sol, onde a gente não tropeçará. E nós sabemos que esse caminho é Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho e a vida, caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Obrigado, Jesus, por ser o nosso caminho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ficar até o final. Se inscreva no canal, deixa teu like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém.